Vamos abrir em Atos, livro de Atos, capítulo 10. O centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que falava com ele, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade de Jope, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e impura, imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes?
Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando ali muitos reunidos, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me chamaste aqui? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope e chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo diante de Deus lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este Jesus ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Depois eu vou ler o restante, eu vou dar uma paradinha aqui. O que está acontecendo aqui? O centurião Cornélio, que era o líder dos soldados de Roma,
apesar dele pertencer a Roma e a Roma ser uma cidade ímpia, idólatra, que não temia a Deus, religiosa, apesar dele ser um líder da guarda de Roma, um centurião, ele era piedoso, temente a Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele ainda não conhecia Deus na sua intimidade. Ele ouvia falar de Deus, outras pessoas falarem, e ele tinha temor de Deus. E Deus, vendo o coração dele, que era um coração que desejava conhecê-lo, quando esse homem ia orar, mesmo na sua limitação por não conhecer Deus na sua intimidade, ele tinha uma vida de oração, ele queria levar toda a sua família a temer o Senhor. Quando ele foi orar, um anjo veio e falou com ele. Falou que as orações e a generosidade, dar esmolas era generosidade, tinham brilhado, tinham chegado aos olhos e ao coração de Deus. Então ele falou, olha, tem um homem chamado Pedro, que já era o apóstolo Pedro, né? O discípulo Pedro. Vai lá e manda chamá-lo para que ele venha até aqui pregar a minha palavra a você, para que então você conheça verdadeiramente quem eu sou. Então, imediatamente, Cornélio levantou 2 servos e um soldado e mandou chamar Pedro. Nesse inteirinho, até que esses homens chegassem lá, porque eles iam andando, Pedro estava orando, ele também tinha uma vida de oração. E enquanto ele orava, ele teve fome. Não é errado ter fome, não é pecado ter fome. Mas ainda estavam fazendo a comida dele, e nisso ele caiu em sono. Esse êxtase é que ele caiu em sono. E enquanto ele dormia, ele teve uma visão, um sonho. Descia um lençol, e aqui fala um detalhe muito tremendo, segurado pelas 4 pontas. Porque o Senhor fez questão de contar esse detalhe, que esse lençol era abaixado à terra pelas 4 pontas. Porque na Bíblia fala que dos 4 cantos da terra virá o povo de Deus para formar a noiva de Cristo. De todo povo, língua e nação. Então o Senhor fez questão de baixar o lençol pelas 4 pontas. E nesse lençol havia animais, porque se você for ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, segundo o Levítico, né, a lei que foi dada na Antiga Aliança, alguns animais eram considerados impuros de serem comidos e tocados. Principalmente comidos. Por quê? Estudiosos falam que naquela época não havia tanta higiene, porque não havia tecnologia para tanta higiene. Então, esses animais, eles eram considerados impuros, porque não poderia haver uma higienização nesses animais, e isso poderia transmitir doença ao povo de Deus. Então, eles consideravam esses animais impuros. E foram justamente esses animais que Deus permitiu que Pedro, em sonho, visse no lençol. E aí Deus fala para Pedro, Pedro, come esses animais. E no sonho Pedro fala, eu não, eu sou judeu. Como é que eu vou comer animais impuros? Eu nunca comi animal contaminado. Esses animais estavam tipificando todos os outros povos que os judeus consideravam impuros. Porque os judeus achavam que nenhum outro povo merecia ser salvo, merecia ter relacionamento de intimidade com Deus. Só que Jesus veio quebrar isso. Jesus veio para resgatar e abrir caminho para que todo aquele que entregar a sua vida a Ele possa ter intimidade com Deus. E Deus estava querendo mostrar isso para Pedro.